Por que mesmo tendo de tudo, ainda me sinto vazio? Você já parou para se perguntar por que, mesmo tendo alcançado tantas coisas na vida, ainda sente um vazio dentro de si? Pode ser que você tenha construído uma carreira, conquistado bens, formado uma família, ou até viajado para lugares que antes pareciam inalcançáveis. Aos olhos de quem olha de fora, sua vida pode até parecer completa. Mas quando a noite chega e o silêncio se instala, uma sensação incômoda persiste. É como se algo dentro de você pedisse por atenção, como se houvesse uma falta que nada nem ninguém consegue preencher. Esse vazio não é sinal de fraqueza, não é um erro e muito menos um problema sem solução. Ele é, na verdade, um convite para olhar para dentro e reconhecer que a plenitude que você busca não está onde ensinaram a procurar. Talvez você já tenha tentado preencher esse espaço de diferentes formas, comprando coisas novas, mudando de relacionamentos, acumulando conquistas profissionais ou buscando experiências que prometem felicidade instantânea. E por alguns instantes pode até ter funcionado. Aquele arrepio de prazer, a alegria passageira, a sensação de conquista, mas logo tudo volta ao mesmo ponto. A sensação de que ainda falta algo. E isso gera uma angústia profunda, porque o mundo nos convenceu de que ter tudo era o suficiente. Quando percebemos que não é, começamos a nos perguntar se existe algo de errado conosco. É justamente nesse ponto que você precisa parar e respirar. Não há nada de errado em você. O vazio que você sente não é sinal de fracasso, mas uma prova de que a vida não se resume a ter, conquistar ou acumular. Ele surge para nos lembrar que não viemos ao mundo apenas para colecionar vitórias externas, mas para encontrar um sentido que nasce do encontro com o que é eterno em nós. Enquanto você tenta controlar tudo, preenchendo esse espaço com mais estímulos, mais distrações e mais conquistas, a vida tenta lhe mostrar que nada disso será suficiente. Porque o vazio que você sente não é físico, não é material, não é externo, ele é da alma. E a alma não se satisfaz com o que pode ser comprado ou exibido. Ela clama por conexão, por verdade, por silêncio, por presença. Este vídeo não é uma resposta pronta, porque respostas prontas não curam feridas profundas. Ele é um convite para olhar para o vazio de outra forma. Em vez de fugir dele, aprender a escutá-lo. Em vez de combatê-lo, compreendê-lo. Porque o vazio não está contra você. Ele está ao seu lado, apontando por uma direção que talvez você ainda não tenha tido coragem de seguir. Ao longo desta reflexão, você vai perceber que a sensação de incompletude que o acompanha não é o fim, mas o início de uma jornada. Uma jornada que não depende de mais vitórias, mas de mais consciência. Não depende de acúmulos, mas de desapegos. E não depende de respostas externas, mas de uma reconexão com aquilo que já está dentro de você. Se você sente que já tentou de tudo e nada adiantou, não desista agora. O que você procura não está fora. Está no lugar mais próximo e, ao mesmo tempo, mais esquecido, dentro de si mesmo. Identificação e validação. Você já percebeu como, em certos momentos, mesmo quando tudo parece estar em ordem, a sensação de incompletude insiste em aparecer? Talvez isso aconteça quando você chega em casa depois de um dia cheio e em meio ao silêncio. Uma inquietação toma conta do peito. Talvez surja depois de uma conquista importante, quando a alegria, que parecia tão intensa, se dissolve rápido demais, deixando uma estranha indiferença. Ou quem sabe no meio de uma festa, rodeado de pessoas
Quando de repente se sente sozinho e desconectado de tudo, esse vazio não escolhe hora, lugar ou circunstância. Ele pode se apresentar para quem tem uma vida simples e também para quem acumula privilégios. Ele aparece no coração de pessoas jovens que ainda buscam um caminho e também no coração de quem já percorreu décadas de estrada. Ele não é seletivo. Ele apenas se manifesta para nos lembrar de algo que a pressa do mundo tenta esconder. O desconforto que você sente não é uma falha pessoal. Quantas vezes você acreditou que se conquistasse determinado objetivo, finalmente estaria em paz? Talvez tenha pensado que, ao encontrar a pessoa certa, ao ganhar mais dinheiro, ao comprar a casa dos sonhos ou ao ter reconhecimento profissional, o vazio desapareceria. Mas a realidade mostrou que não foi assim. A conquista chegou, o prazer inicial foi intenso, mas logo a sensação de falta voltou. Isso não significa que você errou na escolha. Significa apenas que estava buscando preencher uma necessidade da alma com algo que pertence ao mundo exterior. O primeiro passo para transformar essa experiência é reconhecer que você não está sozinho nesse sentimento. Milhares de pessoas, em diferentes culturas e épocas, já se depararam com essa mesma inquietação. Poetas escreveram sobre ela, filósofos refletiram, mestres espirituais a transformaram em caminho de sabedoria. Não há nada de errado em sentir isso. Ao contrário, essa pode ser a maior oportunidade da sua vida. Perceber que existe algo além do que o olhar superficial enxerga. Quando você se permite reconhecer que o vazio existe, abre espaço para que ele fale. A negação apenas o torna mais intenso. A fuga apenas o prolonga. Validar o que você sente é como acender uma luz em um quarto escuro. Não elimina o silêncio, mas muda completamente a forma como você se relaciona com ele. Esse é o convite agora. Parar de lutar contra a sensação e começar a aceitá-la como parte de um chamado interior, o mito da felicidade externa. Desde cedo fomos ensinados a acreditar que a felicidade é uma conquista que se encontra fora de nós. A escola nos prepara para competir. A publicidade nos seduz com promessas. A sociedade nos convence de que precisamos sempre de mais. A lógica é simples. Estude para ter um bom emprego, trabalhe para ganhar dinheiro, compre para se sentir completo, conquiste para ser valorizado. Essa narrativa, repetida diariamente, cria a ilusão de que a plenitude depende de algo que ainda não temos. É por isso que tantas pessoas vivem em um ciclo interminável de busca. Acreditam que a próxima conquista será suficiente, que o próximo relacionamento trará paz, que a próxima viagem apagará a angústia, que a próxima compra dará sentido. O problema é que, ao alcançar o que desejam, percebem que a satisfação dura pouco. Logo o vazio retorna, exigindo um novo objetivo, um novo desejo, um novo estímulo. Esse ciclo é como correr em uma esteira. Você se esforça, se cansa, mas continua no mesmo lugar. O prazer da conquista é real, mas passageiro. Ele se desfaz porque não toca o que realmente precisa ser nutrido. É como tentar saciar a sede bebendo água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede sente. A cultura moderna reforça essa ilusão diariamente. Redes sociais exibem vidas editadas, despertando comparação e sensação de insuficiência. Propagandas insinuam que a felicidade pode ser comprada em parcelas. Empresas se aproveitam da nossa carência para oferecer produtos e experiências que prometem preenchimento imediato. Mas o resultado é sempre o mesmo. A satisfação inicial se desfaz e o vazio volta a pulsar. Quando acreditamos que a felicidade depende do que está fora, entregamos o poder
da nossa paz ao mundo exterior. Ficamos vulneráveis às oscilações da vida, às opiniões alheias, aos caprichos do destino. Acreditamos que só seremos completos quando algo acontecer lá fora, esquecendo que o que realmente falta está dentro de nós. O vazio que sentimos é, em grande parte, consequência dessa ilusão coletiva. Ele não surge para nos punir, mas para nos alertar. Ele aponta para o fato de que a felicidade não pode ser construída apenas com conquistas externas. O vazio é a prova viva de que precisamos buscar uma dimensão mais profunda, uma conexão que não dependa de circunstâncias. Reconhecer isso não é negar a importância das conquistas, mas é compreender que elas não são suficientes. Ter sucesso, amor e conforto é valioso, mas nada disso resolve quando a alma pede por sentido. O vazio não é um erro, é um lembrete. Ele nos mostra que chegou a hora de parar de correr atrás de promessas externas e começar a olhar para dentro. A raiz do vazio, quando olhamos com atenção para esse vazio que insiste em nos acompanhar, percebemos que ele não surge por acaso. Ele é o resultado de uma vida voltada quase exclusivamente para fora. Passamos anos acreditando que o mundo externo resolveria nossas inquietações, mas esquecemos de cultivar a relação mais importante, a relação conosco mesmos e com aquilo que nos transcende. A raiz do vazio está no desequilíbrio entre o ter e o ser. Valorizamos mais os títulos do que a essência, mais a aparência do que a verdade, mais o barulho das conquistas do que o silêncio, que revela quem realmente somos. Quando a vida é guiada apenas pela busca de resultados visíveis, a alma vai se apagando, porque ela não se alimenta de troféus, mas de presença. Esse vazio é como uma mensagem silenciosa da própria consciência. Ele aparece quando nos desconectamos daquilo que nos dá vida. A capacidade de sentir, de estar, de se relacionar com profundidade surge quando tentamos abafar nossas inquietações com distrações. Quando fugimos das perguntas que nos assustam, quando negamos a necessidade de olhar para dentro. Quantas vezes você já percebeu que estava cercado de pessoas e mesmo assim se sentia sozinho? Isso acontece porque o vazio não é sobre ausência de companhia, mas sobre ausência de conexão genuína. Quantas vezes você já experimentou uma conquista importante e logo depois sentiu que ela não era suficiente? Isso acontece porque o vazio não é sobre falta de vitórias, mas sobre falta de sentido. A raiz do vazio não é uma doença, é um chamado. Ele aponta para o lugar que ignoramos. Ele insiste porque quer ser ouvido. E quando você tem coragem de parar e perguntar a si mesmo: o que em mim está pedindo atenção? Começa a compreender que o vazio não é um inimigo, mas um guia. Esse vazio mostra que você não é apenas corpo, não é apenas mente, não é apenas história. Você é também alma. E a alma não pode ser preenchida com objetos ou conquistas, porque sua linguagem é outra. A alma pede silêncio, pede verdade, pede consciência. Enquanto ignorarmos essa dimensão, o vazio continuará se manifestando, lembrando que algo essencial está sendo negligenciado. Encarar a raiz do vazio é o início de uma transformação. Não se trata de resolver tudo de uma vez, mas de reconhecer que aquilo que você sente é, na verdade, um convite. O vazio aponta para a necessidade de voltar-se para dentro, para descobrir quem você é, além dos papéis que representa no mundo, além das expectativas que carrega, além das conquistas que acumulou. Esse é o passo que separa a fuga do encontro, a ilusão da verdade, a superficialidade da profundidade. O vazio
não é um erro no seu caminho. Ele é o portal para um novo nível de consciência, o caminho do preenchimento verdadeiro. Se o vazio nasce da desconexão interior, o preenchimento verdadeiro surge quando aprendemos a voltar nossa atenção para o que realmente importa. Não se trata de adicionar mais coisas à vida, mas de aprender a viver de forma mais consciente. O primeiro passo é parar de fugir do silêncio. No mundo moderno, somos constantemente empurrados para a distração. E quando o silêncio aparece, muitos correm para brinquedo com barulho. Redes sociais, compromissos, tarefas, mas é justamente no silêncio que a alma se revela. Permanecer em quietude, mesmo que por alguns minutos, abre um espaço interno onde começamos a escutar aquilo que antes estava sufocado. Outro caminho poderoso é a espiritualidade. Não falo aqui de rótulos ou dogmas, mas de uma experiência de conexão com algo que vai além do ego. Pode ser em uma oração sincera, em uma meditação profunda ou em um simples momento de contemplação da natureza. Essa conexão desperta uma lembrança. Não estamos sozinhos, nunca estivemos. Existe em nós uma dimensão que não depende de conquistas, que permanece mesmo quando tudo muda. Tocar essa dimensão é sentir um preenchimento que não se desfaz. O preenchimento verdadeiro também se manifesta no serviço. Quando saímos de nós mesmos e oferecemos tempo, escuta ou cuidado a alguém, o vazio se transforma em sentido. Não é por acaso que tantas pessoas relatam encontrar paz ao ajudar o próximo. Servir não elimina nossos desafios, mas nos mostra que somos parte de algo maior, que nossa vida ganha força quando se conecta à vida dos outros. Outro ponto essencial é a consciência plena, a capacidade de estar presente. Grande parte do vazio é intensificada pela mente que vive entre o passado e o futuro, raramente habitando o agora. Quando aprendemos a estar presentes, até as coisas mais simples ganham um novo sabor. Um café, uma conversa, um pôr do sol, o toque do vento. Esses momentos, quando vividos de verdade, alimentam a alma de uma forma que nenhuma conquista grandiosa é capaz de fazer. O caminho do preenchimento verdadeiro não é feito de fórmulas rápidas, mas de práticas consistentes que nos reconectam ao essencial. Ele exige coragem para desacelerar, para escutar o que realmente sentimos, para abrir mão da ilusão de que sempre precisamos de mais. Não se trata de negar as conquistas, mas de dar a elas o lugar correto, algo que pode trazer alegria, mas não pode substituir a plenitude que só nasce dentro. Quando você começa a trilhar esse caminho, descobre que o vazio não precisa mais ser combatido. Ele passa a ser compreendido. Ele se transforma em um lembrete constante de que a vida tem mais profundidade do que aquilo que o olhar superficial enxerga. O preenchimento verdadeiro não vem do acúmulo, mas da consciência, da conexão e da presença. Histórias que revelam o essencial. Muitas vezes, a compreensão mais profunda não nasce apenas de conceitos, mas de histórias que tocam a alma. Há uma antiga parábola que fala de um homem muito rico que, apesar de possuir terras, ouro e respeito, não encontrava paz. Todas as noites, ele se deitava em sua cama luxuosa e sentia um vazio tão grande que o sono se tornava impossível. Um dia, cansado de tanto sofrer, ele buscou a orientação de um sábio. O sábio o ouviu com paciência e, em silêncio, apenas o levou até um poço. Pediu que o homem se inclinasse e olhasse para dentro. O homem olhou e não viu nada além da escuridão. Então o sábio entregou-lhe uma pequena vela acesa e disse: "Agora, olhe de novo." Quando a chama iluminou a água, o homem viu-o
reflexo de si mesmo. O sábio então explicou: o vazio que você sente não está fora. Ele é a escuridão dentro de você, que só pode ser iluminada quando você acende a chama da consciência. Essa história simboliza o que muitos de nós vivemos. Tentamos encontrar fora o que só se revela dentro. O vazio não é um erro, mas um reflexo. Ele nos mostra o espaço que ainda precisa ser iluminado pela presença, pelo autoconhecimento, pela espiritualidade. Também podemos olhar para exemplos da vida real. Quantas pessoas conhecidas por sua fama e fortuna já declararam publicamente que, apesar de tudo, sentiam-se incompletas? Isso não é prova de ingratidão, mas de que a alma pede algo que o sucesso nunca poderá entregar. E, em contrapartida, quantas pessoas simples que levam uma vida modesta encontram sentido em pequenos gestos, em relações genuínas, em momentos de silêncio. Há relatos de pessoas que transformaram suas maiores dores em fonte de luz para os outros. O vazio, quando aceito, se torna força criativa. Ele nos empurra para um caminho de descoberta que não seria percorrido se estivéssemos anestesiados pelo conforto superficial. Assim como o solo fértil precisa ser cavado para receber a semente, a alma precisa reconhecer seu espaço vazio para que ali floresça um novo sentido. As histórias nos lembram que o vazio não é uma sentença, mas um processo. Ele não aparece para destruir, mas para despertar. Ele chega como um convite a olhar para dentro e acender a chama da consciência, aquela mesma chama que o sábio ofereceu ao homem diante do poço. Cada um de nós carrega essa vela, mas poucos se lembram de acendê-la. Quando ouvimos ou vivemos histórias assim, percebemos que não estamos sozinhos. Cada vazio sentido é uma oportunidade de encontro. Cada silêncio carregado de dor pode se tornar espaço para o nascimento de uma nova clareza. As histórias nos devolvem esperança, porque mostram que a transformação é possível não apenas para os outros, mas também para nós. A presença como antídoto. Grande parte do vazio que sentimos nasce da incapacidade de estar plenamente no presente. A mente se prende a lembranças do passado, muitas vezes carregadas de arrependimentos e dores, ou se projeta no futuro, criando expectativas, medos e ansiedades. Raramente ela repousa no agora. E é justamente no agora que a vida acontece. Quando não estamos presentes, mesmo cercados de experiências, tudo parece sem sabor, porque estamos ausentes de nós mesmos. A presença é um antídoto, porque devolve à vida a intensidade que o vazio retira. Quando você está atento ao momento, até as coisas mais simples ganham profundidade. Beber um copo de água, ouvir uma música, sentir o vento no rosto. Esses pequenos instantes, quando vividos de verdade, têm o poder de nutrir a alma. O vazio, nesse estado, perde sua força, porque a consciência se expande e encontra plenitude no que já existe. A psicologia moderna fala sobre isso quando trata da atenção plena. O treino de trazer a mente para o agora reduz a ansiedade, fortalece o equilíbrio emocional e amplia a clareza. A espiritualidade, por sua vez, sempre ensinou que a verdadeira vida só pode ser vivida neste instante. Não há encontro com o divino no passado, nem no futuro, mas apenas no presente. Quando nos conectamos ao agora, acessamos também uma dimensão de paz que não depende de conquistas. É importante entender que presença não é passividade. Estar presente não significa se conformar com o que acontece, mas sim viver com lucidez cada situação, seja ela agradável ou desafiadora. É responder à vida de forma consciente em vez de reagir no automático. Essa mudança de postura
faz com que até mesmo a dor seja vivida de modo diferente. O vazio deixa de ser um abismo assustador e se torna um espaço onde podemos respirar e observar. Quantas vezes você já fez algo que desejava muito e no momento de viver aquilo, percebeu que sua mente estava em outro lugar, talvez planejando o que viria depois, talvez preso em comparações, talvez ocupado com preocupações. Essa ausência rouba a intensidade da experiência. E quanto mais ausentes estamos, mais o vazio se instala. A prática da presença é simples, mas exige constância. Respirar fundo e sentir o ar entrando e saindo. Observar o corpo e suas sensações. Ouvir alguém com atenção genuína, sem preparar respostas. Estar inteiro no que se faz. Esses exercícios podem parecer pequenos, mas transformam a forma como nos relacionamos com a vida. Quando a presença se torna parte do cotidiano, o vazio não desaparece de imediato, mas começa a se dissolver. Ele se enfraquece porque perde sua base, a ausência. A vida deixa de ser uma corrida para chegar em algum lugar e se torna um caminho que já é significativo em cada passo. O antídoto não é encontrar algo novo fora de si, mas aprender a estar inteiro aqui e agora. O silêncio que cura. Vivemos em uma era de barulho constante. São vozes externas que opinam sobre tudo, notificações que competem pela nossa atenção, pensamentos que não param de se repetir. Esse excesso de estímulos cria uma sensação de movimento permanente, mas dentro de nós permanece a mesma inquietação. O vazio, muitas vezes, é apenas a voz da alma tentando se fazer ouvir em meio ao excesso de ruído. O silêncio é o remédio esquecido. Ele não é a ausência de som, mas a abertura de um espaço onde o que é essencial pode se manifestar. No silêncio, não há distrações para esconder o que sentimos. É nele que as emoções reprimidas aparecem, que os pensamentos mais profundos se revelam, que a verdade interior encontra espaço para emergir. Por isso tantas pessoas evitam o silêncio, porque ele exige coragem para olhar de frente o que tentamos abafar. Mas o silêncio não é inimigo, ele é mestre. Permanecer em silêncio, ainda que por instantes, é como limpar um espelho embaçado. Aos poucos, começamos a ver com clareza aquilo que antes estava distorcido. Nesse estado, o vazio deixa de ser uma ausência dolorosa e começa a se transformar em presença viva. O que parecia ser apenas falta se revela como espaço fértil para o nascimento de novas compreensões. Muitos mestres espirituais ensinaram o valor da quietude. Jesus se retirava para orar em lugares solitários. Buda encontrou iluminação sentado em silêncio sob uma árvore. E até a ciência moderna comprova que períodos de pausa reduzem a ansiedade, equilibram as emoções e fortalecem a saúde mental. O silêncio é universal, porque conecta todas as tradições e todas as épocas. Praticar o silêncio não exige afastar-se do mundo. Pode começar com poucos minutos ao acordar, sentado em um lugar tranquilo, apenas observando a respiração. Pode acontecer em meio a uma caminhada, quando se escolhe ouvir o canto dos pássaros em vez de se perder em preocupações. Pode ser no final de um dia, quando você decide desligar as telas e simplesmente permitir-se sentir o corpo repousar. O mais importante é perceber que o silêncio não é vazio, mas plenitude. Quando você se entrega a ele, descobre que por trás do barulho da mente existe um espaço estável e sereno. Esse espaço é a morada da alma. É nele que você encontra a sensação de pertencimento que buscava fora. É nele que compreende que o vazio não precisa mais ser preenchido, porque o silêncio já é suficiente.
Aprender a valorizar o silêncio é um ato de coragem em um mundo que idolatra o barulho. É também um ato de amor consigo mesmo. No silêncio, você se encontra, e nesse encontro, o vazio se transforma em clareza, em paz e em sentido. O vazio como convite à transformação. Durante muito tempo, fomos condicionados a acreditar que o vazio era um sinal de fraqueza, um problema que precisava ser eliminado o quanto antes. Buscamos soluções rápidas, distrações, conquistas, qualquer coisa que nos afastasse da sensação incômoda de incompletude. No entanto, o vazio pode ser visto de outra maneira. Ele não é apenas ausência, ele é presença de um chamado, um lembrete de que existe em nós algo maior pedindo passagem. Quando sentimos o vazio, não significa que falhamos. Significa que chegamos ao limite do que a vida externa poderia oferecer. É como se a existência estivesse nos dizendo: até aqui você caminhou com conquistas, mas a partir de agora só poderá avançar se olhar para dentro. Essa mudança de direção é dolorosa, porque rompe com a ilusão de que a felicidade pode ser encontrada em algo imediato. Mas é justamente nessa ruptura que nasce a possibilidade de transformação verdadeira. O vazio não nos convida a acumular mais, mas a desapegar. Ele não pede respostas prontas, mas coragem para sustentar perguntas profundas. Quem sou eu, além dos papéis que desempenho? O que realmente dá sentido à minha existência? O que em mim permanece quando tudo ao redor se desfaz? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas são elas que abrem o caminho para uma vida autêntica. Psicologia e espiritualidade convergem nesse ponto. Ambas reconhecem que o desconforto é muitas vezes o motor da mudança. Se estivéssemos sempre confortáveis, nunca buscaríamos novas respostas, nunca nos abriríamos para novos horizontes. O vazio, nesse sentido, é força criativa. Ele nos empurra para um território desconhecido, onde podemos nos reinventar. Pense em quantas histórias de transformação nasceram de um momento de vazio. Pessoas que mudaram de vida, que encontraram novas vocações, que se reconectaram com a espiritualidade ou que descobriram forças que nunca imaginaram ter. O vazio foi a faísca que acendeu o processo. Ele não destruiu, ele despertou. Aceitar o vazio como convite não significa resignar-se à dor, mas compreender que dentro dela há uma oportunidade. Significa parar de trotelô como inimigo e começar a ouvi-lo como guia. Ele mostra o que precisa ser olhado, o que precisa ser curado, o que precisa ser transformado. Cada vazio é uma porta aberta. E quando temos coragem de atravessá-la, encontramos uma versão de nós mesmos mais consciente, mais livre e mais plena. O vazio não é o fim. Ele é o início de uma jornada que poucos têm coragem de trilhar. Quem aceita esse convite descobre que a vida é muito mais do que parecia ser. Descobre que a dor pode se transformar em sabedoria e que a falta pode se transformar em fonte de abundância interior. Integração e chamado à jornada interior. Depois de tudo o que foi refletido, é possível perceber que o vazio não é um acidente da existência, nenhum erro que precisa ser consertado. Ele é um mensageiro silencioso que se manifesta para nos lembrar de que somos mais do que conquistas, títulos e aparências. O vazio é a voz da alma pedindo por atenção, pedindo por vida, pedindo por consciência. Ao longo deste caminho, vimos que o vazio aparece quando buscamos fora o que só pode ser encontrado dentro. Ele nasce da ilusão de que a felicidade está em conquistas externas
e se fortalece quando negamos a nós mesmos o direito de simplesmente estar. Percebemos também que ele não é uma sentença, mas uma oportunidade, uma chance de despertar para uma vida mais plena, verdadeira e conectada. O silêncio, a presença, o serviço, a espiritualidade, a contemplação. Todos esses são caminhos que apontam para a mesma direção. Eles não prometem eliminar o vazio de forma mágica, mas oferecem a possibilidade de transformá-lo. Por quê? Quando mudamos nossa relação com ele, descobrimos que o vazio não precisa ser preenchido. Ele pode ser acolhido, ele pode ser habitado, ele pode ser o espaço onde algo novo floresce. E é justamente aí que começa a jornada interior. Não se trata de abandonar o mundo, mas de aprender a viver nele de forma diferente. Não se trata de negar conquistas, mas de dar a elas o valor que realmente têm. Não se trata de buscar respostas prontas, mas de se abrir às perguntas que nos transformam. Essa jornada é única para cada pessoa, mas todos partilham do mesmo ponto de partida. O reconhecimento de que existe em nós um espaço que só pode ser preenchido pelo encontro com a própria essência. O chamado que fica para você é simples e profundo. Pare de fugir do vazio. Permita-se escutá-lo. Sente-se em silêncio, esteja presente. Observe a vida acontecendo agora mesmo. Reconheça que não há nada de errado em sentir falta, porque é essa falta que abre espaço para o essencial. O vazio não é um inimigo a ser combatido, mas um mestre a ser seguido. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já respondeu a esse chamado. A jornada não será feita em um único passo, mas cada escolha consciente, cada momento de presença, cada instante de silêncio já é transformação. O vazio deixa de ser dor quando se torna caminho, e ao aceitar esse caminho, você descobre que a plenitude que buscava fora sempre esteve esperando dentro de você.